Então, isso também é um grande problema. Por exemplo, eu que viajei, eu reparei uma coisa que qualquer idioma, seja espanhol, inglês e tal, que eles falam muito rápido, mas muito mais. Inclusive, a galera tem um negócio de espanhol muitas vezes é parecido com o português, mas se você chega lá, você não entende nada, porque eles falam muito rápido e aí eles acabam comendo. Por exemplo, aqui a gente fala o C, né? Tipo, C. Lá também eu acredito que eles devem comer a palavra. Então, vamos dizer assim, essas técnicas também se ensina para o pessoal, pô, essa palavra que geralmente ela é cortada, não se pronuncia Sim. completo. Na verdade, é mais pra prática mesmo. Só que assim, se eu virar pra você, quando a gente está numa aula de conversação, a gente já fala um pouquinho mais rápido para que os alunos entendam daquela maneira, né? Porque a gente pode escrever Did you go home yesterday? Did you go home yesterday? Você foi para casa ontem? Aí eu viro Did you go home yesterday? Did you go home yesterday? Então assim, o aluno já vai pegando, é mais a questão da prática mesmo. Então, quanto mais você ouvir, você ter o contato com pessoas que realmente falam o inglês assim, nativo mesmo, você vai entender. Você pegar a série com a legenda em inglês fica muito mais fácil do que com a legenda em português. Porque, igual eu falei, did you go home yesterday? Lá na legenda não vai estar escrito did ya, vai estar escrito did you. Aí você vai entender que did ya é did you, entendeu? Então fica muito mais fácil assim, a gente pegando essas coisinhas no dia a dia. Eu não tenho uma técnica para ensinar isso, né? Lá fora eles falam assim, tá? E realmente, assim, a gente tenta falar o mais rápido possível para que os alunos entendam, de maneira que eles coloquem o inglês fluente mesmo na vida. Mas se ele fala, teacher, eu não entendi nada, aí a gente tem que repetir. E aí eles repetem. E tem que ter paciência também, né? Tem. Querendo ou não, a professora tem que ter uma certa paciência. Exatamente. A professora tem que ser a mãe da paciência, o pai da paciência. Porque, por exemplo, imagina que você está me ensinando mexer com o tráfego pago. Eu não sei nada de tráfego pago. E aí você vira para mim e fala, Tainá, olha, você precisa fazer isso aqui, colocar nessa plataforma aqui desse jeito. Você já me ensinou uma vez. Aí eu vou, agora faz aí. Aí eu, Michel, como é que é mesmo? Eu esqueci, qual plataforma que eu tenho que colocar? Você tem que colocar na plataforma X. Aí ok. Aí depois você viu que eu coloquei na plataforma Y. Você vai, nossa, mas eu não falei que essa menina que era pra colocar na plataforma X? Então assim, o professor, ele tem que, não é que a gente perde paciência com o aluno, de maneira nenhuma. Então a gente, por si só, a gente tem que entender, cara, o aluno tá ali aprendendo. Eu já errei muito. Então, teacher, did I went home yesterday? Went não é, assim, went é o verbo no passado. Aí você explica, o went é verbo no passado. Quando você faz uma perguntinha, você tem que colocar o verbo no infinitivo assim. É go, não é went. E aí o aluno vai fazendo e a gente precisa ensinar quantas vezes for preciso, até ele aprender. Muito bom. E tem alguma diferença no inglês britânico pro americano? O sotaque do inglês britânico é super elegante. Gostaria muito de pegar um pouquinho mais, mas eu puxo mais pro sotaque americano. Então, por exemplo, se eu quero te perguntar se você teve aula de educação física hoje. Did you have physical education today? Esse é o inglês americano. Aí eu vou falar no inglês britânico. Have you got PE today? Have you got? Have you got? Aí eu tenho que puxar o boquinho para falar. Have you got? Então, assim, o inglês muito mais elegante na minha concepção, e você pegar um inglês, uma pessoa americana com um britânico, muitas vezes eles não conseguem entender o que um está falando com o outro. Então é realmente diferença de sotaque, é como se fosse Brasil e Portugal. Às vezes a gente não entende. Tipo assim, muito bom. Pô, perfeito. E você, tem alguma coisa para falar? Uma dúvida também, o sotaque de Texas. Nossa Senhora! Texas. Porque eu vejo muito meme do pessoal. Eles são como se fossem os mineiros de lá, né? Eles falam muito assim, não dá pra entender nada. Você tem que... Tem um meme que o cara fala assim, you call me when you want, but don't call me that. O cara falando tudo embolado, e aí você tem que... Eu, pelo menos, tive que ouvir um monte de vezes pra poder entender. Que ele tá falando, call me what you want, but don't call me that. You call me what you want, but don't call me that. Ele só fez assim com a boca, e eu, gente, o que você tá falando? Aí eu tive que ouvir um monte de vezes pra poder entender o que ele tava falando. E realmente, o sotaque texano, ele é bruto, tá? Ele é pesado. Ele é como se fosse o mineiro, né? O mineiro fala mineiro bolado, sou, colé, Zé. Você chega lá com o Zé, Zé? O que você tá falando?
E a gente tá falando aqui de sotaque e tal, cidade, estado, você tem algum país que você gostaria de morar? Então, United States, I would like to go to the United States, Estados Unidos, porque eu vejo que lá, assim, tem muitas oportunidades, eu vejo falar, estudo bastante sobre lá. Tenho muita vontade de levar o filhote pra lá. Quem sabe um dia a gente vai. E pra você fica fácil, né? Sabe inglês, então... A parte do inglês ajuda muito. Muito Sim. bom. Dá pra chegar lá e, assim, quando você... Por exemplo, você que tá querendo ir pra fora, oportunidade de emprego lá bem remunerado, que você não precisa trabalhar tantas horas por dia, porque a gente sabe que quando você vai pra lá, você ganha muito bem, mas também você tem que trabalhar muito. Sim. Você tem que trabalhar muito. Então, quando você já tem o idioma... Por exemplo, essa proposta que eu recebi, a empresa dele é de Boston, né? Ele é um amigo meu que foi pra lá, montou a empresa, enfim. E ele precisa de uma pessoa que trabalhe na parte da logística para ele. E assim, a pessoa só precisa saber falar inglês e falar assim, olha, o caminhão chegou a tal horário, ele vai pra rua tal, ele vai chegar aí tal horário. Então assim, e alimentar uma planilha, tudo em inglês. Então imagina, se você sabendo inglês fluente, ou pelo menos até o B2, que é o nível intermediário, chega lá e aí você tem uma oportunidade de emprego dessas. Então, assim, é algo que faz muita diferença no nosso currículo. Você só ir pra fora, ok, você vai aprender muito com a vida, mas por que não se preparar antes, né? Sim, eu acho muito bom. importante. Inclusive, nós conversamos com uma mulher, ela tava em Londres, eles falam London, né? London. E aí, ela disse que passou muito perrengue também, né? Por não ter aprendido. E ela falou também que aprendeu algumas coisas, mas não aprendeu tudo do inglês. Imagina, acho que 4 anos lá, e aí já quebra aquela conversa que a gente estava tendo de que você vai aprender inglês fluente com 3 meses, né? Às vezes a pessoa vai para lá com 3 anos e acaba. Você pode ter uma imersão total, você não vai aprender inglês com 3 meses. Tira isso da sua cabeça, por favor. Aí, muito bom. E sabe qual que é o problema de muita gente? Às vezes a pessoa, ela entende o que está falando, mas trava na hora de falar. Tem alguma coisa que pode ajudar ela quanto a isso? Então, como eu disse anteriormente, é o praticar. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível de psicoadaptação. O Augusto Cury fala isso, né? Com 90 dias a gente está adaptado a qualquer situação que acontecer na nossa vida. Isso serve para término de namoro, isso serve para aprendizado de uma outra língua, isso serve para qualquer coisa. Se você estiver fazendo a faculdade, até você se adaptar, isso vai levar 90 dias. Então, assim, imagina você, 90 dias só ouvindo, absorvendo. Ok, top. Mas se você não falar nada, quando passou dos 90 dias, você vai falar, não, agora eu tô top. Mas na hora de falar, o seu cérebro vai virar pra você e falar assim, não, que é isso? Você não falou nada, agora você tá achando o quê? Que você é quem? Você é o rei da cocada preta? Não, você vai ficar mais 90 dias aqui conversando até você conseguir atingir um nível mínimo de conversação. Então, ao mesmo tempo que você tá ouvindo, você vai falando. Canta, gente, canta música. Ah, tô cantando errado. Vai ver a letra pra você ver como é que canta. Eu fazia assim. Eu ia fazer impressão da letra da música, juro por Deus, gente, Deus tá aqui, não me deixa mentir. Eu pegava a folha, tinha uma música da Shakira que eu adorava, chama Objection. Aí eu lia a letra e ficava lendo lá e sabia que eu estava falando algumas coisas erradas, e na estrofe que eu sabia que eu estava falando errado, eu ficava lendo, depois eu colocava a música de novo e falava, e às vezes lia assim, ó, em voz alta para eu escutar o que eu estava falando mais devagar, e depois ia falando mais rápido. Gente, hoje a gente não precisa fazer isso, hoje a gente só precisa praticar com o ChatGPT para falar assim, olha, me corrija se eu estiver errado, e aí ele te corrige. A gente tem vários aplicativos de conversação, como eu disse, né? Tem o Elsa, que, na minha opinião, é o melhor que tem. A gente tem o Duolingo também, que é mais focado na parte gramatical, né? Eu não indico muito ele por causa disso, que ele não vai muito pro dia a dia, mas mesmo assim ele ainda dá um help na gente. Então, é mais isso. Quando você escuta demais, é aquela coisa do efeito karaokê do seu cérebro. Ele vai entender. Só que você precisa falar. O segredo para aprender a falar inglês é falar. Você falou de música, você canta também? Eu sou apaixonada por música. Vai uma palhinha aí, vai um trechinho de alguma música que você gosta aí. Nossa! São várias? Não, são várias. Eu escuto um monte também. Se eu mostrar você minha playlist lá. Deixa eu pensar no... Ai, gente. Tem uma música aqui que eu até falei com o pessoal, coloquei num vídeo lá, da Adele, que fala sobre o cara terminou com ela e tudo.
E aí eu vi o pessoal colocando de Dia dos Namorados, né? Não, e é porque não sabe a tradução. Aí, ó. Never mind, I'll find someone like you. Deixa pra lá, um dia eu vou encontrar alguém como você. I wish nothing but the best for you too. Eu não desejo nada além do melhor pra você. Don't forget me, I beg. Não esqueça de mim, eu imploro. I remember you say. Eu me lembro que você dizia. Sometimes they last in love, but sometimes it hurts instead. Às vezes o amor dura, mas às vezes ele machuca. Então, olha pra você ver, uma palavrinha que a gente já pode aprender. I remember you said, que parece muito com quando a gente vai falar eu me lembro, I remember. Então é algo que as coisas que a gente vai pegando assim, e através da música a gente consegue pegar bastante palavras. Então, se você for escrever a palavra remember, ela escreve remember, né? Remember. Aí, se você só lê a palavra remember, você vai falar como? Remember. Já que você está lendo e ouvindo, você já sabe que a pronúncia não é remember. Aí você já vê que é remember. Então, por isso que é importante.